Oi turma, tudo bem? Sou o professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de português de hoje. Na aula de português nós vamos continuar falando sobre os substantivos e corrigindo as tarefas sobre os substantivos simples, compostos e coletivos. Vamos lá? Peguem o livro de português de vocês, na página 92 adiante. Vamos corrigir então as tarefas que eu pedi para vocês fazerem sobre os substantivos simples, compostos e coletivos. Vamos dar uma recordada breve do que são esses substantivos? Primeiro, substantivos são as palavras que nomeiam as coisas, que dão nome para as coisas. Então, se você tem uma palavra que ela está dando nome para alguma coisa, é um substantivo. Por exemplo, ventilador. É um substantivo? É um substantivo, ele dá nome para aquele objeto. Paulo Henrique é um substantivo? Sim, um substantivo, ele dá nome para uma pessoa, certo? E a palavra correr é um substantivo? Não, aí já é uma ação, né? Do que a pessoa está fazendo. É um verbo, certo? Então, vamos lembrar que substantivo dá nome para as coisas, lugares, objetos, certo? E aí nós estamos nos substantivos simples, compostos e coletivos. Substantivos simples são aqueles formados com uma palavrinha só, tá? Eles são originais. Por exemplo, a palavra luz, lâmpada. A palavra lâmpada é uma palavra só. Já os substantivos compostos é formado por duas ou mais palavras. Por exemplo, girassol. É formado por gira-sol, por duas palavrinhas. Guarda-roupa. Então, duas palavrinhas, guarda-roupa. Ok? Então, é um substantivo composto. E o coletivo é um substantivo, ou seja, uma palavra que nomeia várias coisas, o coletivo de várias coisas. Certo? Por exemplo, o coletivo de alunos é classe. Então, classe, dá uma palavra, vai nomear aquele conjunto de coisas. Ok? Vamos corrigir então nossas atividades. Página 92. Substantivos simples e compostos. 1. Leia os nomes de alimentos no quadro. Maçã, couve-flor, fruta do conde, alface, grão de bico, aipim, alho poró. Copie os nomes dos alimentos que precisaram de duas ou mais palavras para ser escritas. Então é para copiar apenas os nomes que precisaram de duas ou mais palavras. Maçã, precisou? Maçã é uma só. E couve-flor? Couve-flor precisou. Couve-flor, ó. Duas palavrinhas. Fruta do conde? Precisou de três, não é? Ó, fruta do conde. Alface, precisou? Não, alface é uma só. E grão de bico? Grão de bico também precisou. Grão de bico. Aipim. Apenas uma aipim. Substantivo simples. E alho poró? Alho poró, sim. Alho poró precisou de duas palavras. Então é um substantivo composto. Quem acertou, põe o certo. Quem errou, vamos corrigir. E aí, nós copiamos então quais substantivos que nós copiamos? Nós copiamos os substantivos compostos, formados por duas ou mais palavrinhas. E quais que a gente não copiou? Substantivos simples, que é formado por apenas uma palavrinha, certo? Página 93. Leia a tira. Vou escrever minhas memórias. Pô, deixei meu guarda-chuva na escola. Para escrever as memórias e lembrou que tinha esquecido alguma coisa. A. O que faz o leitor rir? O que será que fez? Qual que é a graça dessa tirinha? Qual que é o humor dela? De que ele deseja escrever as memórias dele e ele acaba se lembrando de algo que ele esqueceu, ou seja, a memória dele não é tão boa, então ele precisa praticar mesmo essa escrita das memórias, né? Então, por isso que é engraçado, porque ele quer escrever as memórias dele, mas ele esquece coisas simples. B. Maluquinho usa um substantivo que nomeia um lugar
Que substantivo é esse? Então, qual palavrinha que ele usou para nomear o lugar? É a escola, né? Então, o substantivo que dá nome para o lugar lá, a escola. Quantas palavras há nesse substantivo? Escola. Uma. Então, ele é um quê? Substantivo simples ou composto? Simples, porque é formado por apenas uma palavra. 3. Maluquinho esqueceu seu guarda-chuva na escola. A palavra guarda-chuva é um substantivo que nomeia um objeto. E quantas palavras são usadas para formar esse substantivo? 2 palavras, guarda-chuva, ou seja, é um substantivo composto. 4. Complete o quadro com a conclusão sobre a formação dos substantivos. Então vamos lá completar o quadro. Há substantivos formados por uma palavra e há substantivos formados por 2 ou mais palavras. Exemplo: corre-corre, couve-flor, grão de bico, guarda-roupa. Aí você vai dar os exemplos de palavras de substantivos formados por 2 ou mais palavras. Os substantivos formados por uma palavra são chamados simples, e os formados por 2 ou mais palavras são chamados compostos. E aí na página 93 nós já temos outros substantivos, os substantivos primitivos e os substantivos derivados. Os substantivos primitivos são aqueles, como que eu posso dizer? Os substantivos primitivos são aqueles originais. Então, são aqueles que eles não precisou de outra palavra para surgir, tá? Ele é quase parecido com o simples, mas o simples ele quer dizer que eles precisam apenas de uma palavra. E o primitivo, ele significa que ele não veio de outra palavra. Por exemplo, o primitivo é diferente do derivado, porque o derivado ele surgiu de outra palavra. Por exemplo, outro exemplo. A palavra pedreiro veio de qual palavra? Pedra, não é? Pedreiro, pedra, de quem manuseia as pedras, não é mesmo? Então, o pedreiro é um substantivo derivado, ele veio de outra palavra. Já a palavra pedra é um substantivo primitivo, ele não veio de outra palavra. A palavra, outro exemplo, a palavra cantoria. A palavra cantoria veio de qual palavra? Ou será que ela é original? Cantoria. Não é original. Ela então é um substantivo derivado. Ela veio de cantar, né? Da palavra cantar. Ou da palavra canto, certo? Então, a palavra primitiva é cantar. E a derivada é cantoria. Muito bem, entendeu? Os substantivos primitivos, eles não veio de outra palavra, ele é original. Já os substantivos derivados precisou vir de outra palavra, tá? Tem uma relação, uma ligação com outra palavra. E aí tem as atividades da página 93, 94, que eu pedi já para vocês fazerem. Já vamos corrigir? 1. Escreva a palavra que deu origem a cada substantivo. Livraria. Veio de qual palavra? Livro. Limoeiro. Limão. Papelão. Papel. Então, viu? O livro deu as palavras, os substantivos derivados. A gente tem que pensar de qual substantivo ele veio. Qual é o seu substantivo primitivo? Marinheiro. Mar. Dentista. Dente. Floricultura. Flor. Só. 2. Faça o contrário. Escreva outras palavras que possam ter origem nestes substantivos. Agora, o contrário. O livro deu substantivos primitivos, originais, e a gente tem que dar exemplos de palavras derivadas desses. Por exemplo, criança. Criança é um substantivo primitivo. Tá? Quais substantivos derivados nós podemos fazer por meio de criança? Criançada, criancice. E casa. Quais substantivos a gente pode fazer através de casa? Caseiro, casarão. Porta, portaria, porteiro. Pedra, pedrada, pedreiro. Chuva, chuvarada, chuvisco. Carta, carteiro, cartaz, cartão. 3.
Leia. Ferro, ferreiro, ferradura, ferrugem, ferrinho. O que você observou? Que com a palavra ferro, que é um substantivo primitivo, é possível formar outras palavras, que são substantivos derivados. 4. Complete o quadro com mais uma conclusão sobre a formação dos substantivos. Podemos formar várias palavras a partir de uma palavra primitiva. Exemplo: sapato, sapataria, sapateiro, sapatilha. Os substantivos que não são formados de outra palavra e que dão origem a novas palavras são chamados primitivos. Da mesma forma, os substantivos que são formados a partir do primitivo são chamados de derivados. 5. Palavra puxa palavra. Você pode formar novas palavras. Use terminações indicadas para formar palavras derivadas. Então, vocês têm que fazer palavras terminando com agem e depois terminando com oso ou osa. Folha, folhagem. Ramo, ramagem. Pasto, pastagem. Barra, barragem. Lavar, lavagem. Gosto, gostoso ou gostosa. Cheiro, cheiroso ou cheirosa. Bom, bondoso ou bondosa. Perigo, perigoso ou perigosa. Horror, horroroso ou horrorosa. Agora com a terminação esa. Belo, beleza. Triste, tristeza. Esperto, esperteza. Certo, certeza. Questão 6. Leia as palavras. Terminação isar. Aviso, avisar. Pesquisa, pesquisar. Piso, pisar. Terminação isar com Z. Fértil, fertilizar. Computador, computadorizar. Civil, civilizar. Compare as listas e responda. Por que algumas palavras terminam com isar com S e outras isar com Z? As palavras, se a palavra primitiva tem S na última sílaba, então ela deve terminar com S com isar, igual aviso, é com S na última sílaba, então avisar é com S. Se não tiver S, por exemplo, na palavra computador não tem S, então computadorizar vai ser com Z. Substantivo coletivo, aí tem alguns exemplos na página 95, por exemplo, um conjunto de frutas, de uva, um cacho, e de bananas é penca, de ovelhas reunidas é rebanho. Então, o coletivo é uma palavra que dá nome para várias coisas, para várias estrelas, constelação. E aí na página 96, da esquerda para a direita, o que mudou nas imagens dos substantivos? Então, na esquerda tem apenas uma coisa, igual tem uma estrela, um peixe e uma pessoa. Na da direita tem várias, aí a gente dá um coletivo. Várias estrelas, constelação. Vários peixes, cardume. Várias pessoas, multidão. Observe que o substantivo constelação, cardume e multidão nomeiam um conjunto de seres ou elementos da mesma espécie. 2. Complete o quadro com a conclusão e exemplos de substantivos coletivos. Podemos usar apenas uma palavra para dar nome a um conjunto de seres. Exemplos: bando, a gente pode dar o nome de ave. Elenco, a gente pode para um conjunto de ator. E qual mais? Cardume para um conjunto de peixe. Enxame para um conjunto de abelhas. Multidão para um conjunto de pessoas. Agora você, na página 97, vocês vão fazer a página 97. Para encontrar a saída do zoológico, você deve percorrer o caminho em que aparecem apenas substantivos compostos. Observe as palavras de cada caminho, aí você circula os substantivos compostos, formados por duas palavrinhas ou mais, para você descobrir qual caminho você deve percorrer. Na atividade 2, vocês vão ter organizar esses substantivos que estão do lado esquerdo dentro do quadro, tá? Quem for primitivo, você põe no primitivo, quem for derivado, você põe do lado derivado, ok? E para a atividade de hoje, vocês vão pegar o caderno de caligrafia e produzir um texto, tá? Pode fazer um texto, uma história que você vai inventar, certo? E eu quero que você circule 5 substantivos. Depois que você circular 5 substantivos da sua história,
Você vai lá embaixo, no final da história, e escreve os substantivos que você circulou e diz que tipo de substantivos eles são. São substantivos próprios, comuns, simples, compostos, primitivos, derivados ou coletivos. Tá? Qual tipo de coletivo é esse que você circulou? Certo? Então escreve uma historinha, circula 5 substantivos na sua história, depois escreve esses substantivos que você circulou e diz que tipo eles são, tá? Classifique os seus substantivos, certo? E até a nossa próxima aula.